Bom dia a todos vocês. Meu nome é Valéria Gregório, nutricionista, e hoje nós vamos falar para vocês sobre a esteatose hepática. Se existe alguma suplementação que pode evitar e controlar a esteatose hepática. Então, apesar dela ser bastante conhecida para auxiliar em tratamentos principalmente de doenças mentais e até prevenir o desenvolvimento de algumas condições que vão afetar a saúde do cérebro, a fosfatidilcolina, ela tem sido uma substância que tem sido considerada bastante versátil e pode ajudar tanto em problemas hepáticos como ajustar os níveis de colesterol e também ajustar os níveis da esteatose hepática em alguns pacientes que apresentam um grau acentuado de esteatose hepática. E o que é em si a fosfatidilcolina? A fosfatidilcolina, ela é uma molécula de ocorrência natural e trata-se principalmente de um fosfolipídio, que é o principal lipídio constituinte das membranas celulares e proteínas que estão presentes no sangue. E ele está ligado a uma molécula de colina. Então, dessa forma, a denominação fosfatidilcolina. E é uma das principais fontes de colina no corpo. A colina, por sua vez, ela é um nutriente essencial para o organismo e atua como precursor do neurotransmissor acetilcolina, que é importantíssimo para as funções cerebrais manterem-se adequadas. E a fosfatidilcolina, ela também é necessária para a produção de substâncias chamadas surfactantes, que vão atuar e manter a função pulmonar e a saúde gastrointestinal em dia. Os fosfolipídios, eles são moléculas compostas por ácido graxo, glicerol e fósforo. E essa parte fosfórica da substância, ela também é chamada de lecitina. Por esse motivo, algumas vezes vocês vão observar que o termo fosfatidilcolina e lecitina, eles podem ser utilizados para indicar a mesma coisa, só que são substâncias completamente diferentes. A lecitina, ela é uma classe de composto que indica uma mistura de qualquer tipo de lipídio e fosfolipídio, enquanto a fosfatidilcolina, ela é um tipo de molécula específica associando os fosfolípides com a colina. E para que serve a fosfatidilcolina? A fosfatidilcolina, ela é necessária para compor e reparar as membranas celulares do corpo e ela é vital para manter a saúde do fígado. Algumas pesquisas, elas indicam o importante papel da fosfatidilcolina na prevenção e no tratamento de doenças hepáticas e também a associação com o controle de toxicidade hepática. A toxicidade hepática, ela é mais nas situações de esteatose por medicamentos e a esteatose alcoólica. E a fosfatidilcolina, ela tem um papel de proteção das células hepáticas e também de danos virais. E ela também reduz a fibrose e evita a morte celular dos hepatócitos devido ao uso prejudicial de substâncias como drogas, álcool, medicamentos e alguns compostos que nós consideramos tóxicos. Vários estudos também já mostram que a fosfatidilcolina, ela apresenta um efeito protetor e cicatrizante em pacientes com hepatite do tipo A, do tipo B e do tipo C. Um estudo publicado pela revista Liver, ele verificou que a administração de fosfatidilcolina em pacientes com hepatite crônica, ela resultou em uma redução significativa da atividade da doença. Então, mostrando-se muito eficaz a suplementação da fosfatidilcolina, tanto em pacientes com hepatite como pacientes com esteatose. Outra pesquisa publicada na revista Hepatology, ela comprovou que pacientes com deficiência de colina, eles apresentaram uma reversão da condição de esteatose hepática após serem submetidos a uma dieta associada com a suplementação de fosfatidilcolina. Então, mais um estudo também. Esse estudo ele foi publicado pela revista
científica Alcoolism Clinical and Experimental Research. E ela mostrou que o uso da fosfatidilcolina, ele resultou em proteção das células do fígado em ratos que estavam sendo intoxicados por álcool. Já o estudo realizado em 2010 com pessoas que apresentavam esteatose hepática, ele observou que a ingestão da fosfatidilcolina, ela reduziu os níveis de lipídio que estavam acumulados a nível hepático. Então, todos os estudos, eles mostram que a suplementação da fosfatidilcolina, ela tem se mostrado muito eficaz no tratamento da esteatose hepática. Já no caso da saúde intestinal, a fosfatidilcolina, ela é um lipídio que é muito importante na camada de proteção e do muco do trato gastrointestinal. Então, ele é capaz de tratar lesões gastrointestinais, causando assim um efeito que nós consideramos como anti-inflamatório. Um estudo recente que foi publicado em um artigo científico da BMC de Gastroenterology, ele mostrou que a fosfatidilcolina, ela inibe substâncias que causam inflamação. Então, ela tem se tornado benéfica para pessoas que sofrem de colite ulcerativa, por exemplo, que nós consideramos uma inflamação no intestino. Ela também existem evidências científicas que têm demonstrado que a fosfatidilcolina, ela pode apresentar um papel protetor estomacal e o revestimento intestinal dos efeitos nocivos de uso de medicamentos, de anti-inflamatórios, principalmente não esteroides, usados no dia a dia pela população, como aspirina, por exemplo, que agem contra a inflamação, febre e dor. Alguns medicamentos, eles também causam efeito colateral gastrointestinal prolongado lá, pelo prolongamento do uso, como dor estomacal, sangramento gástrico e até perfuração intestinal. E um estudo realizado em 2012, ele mostrou que o uso a longo prazo de medicamentos anti-inflamatórios, ele pode levar à ruptura da camada do fosfolipídio do trato gastrointestinal, causando lesões. E mais uma vez a fosfatidilcolina, ela tem sido mostrada como capaz de prevenir e evitar esses danos relacionados a essas rupturas da camada do fosfolipídio do trato gastrointestinal. Em relação aos transtornos mentais, a fosfatidilcolina, ela tem apresentado uma grande importância como constituinte da membrana celular, mantendo sua integridade dos neurônios e melhorando a comunicação intracelular entre esses neurônios. Alguns dados de pesquisas científicas, eles indicam que a suplementação com fosfatidilcolina, ela é capaz de melhorar os sintomas de doenças mentais associadas a baixo nível de acetilcolina, como esquizofrenia, transtorno bipolar, síndrome de Tourette, doença de Huntington e doença de Alzheimer. Então, todas essas doenças, a fosfatidilcolina, ela tem sido mostrada extremamente eficaz. Uma pesquisa publicada pelo Journal Proton Research, ele revelou que anormalidades lipídicas presentes no cérebro são consideradas um fator determinante para desencadear processos característicos de doenças como esquizofrenia e transtorno bipolar. Em relação à função cognitiva, de acordo com alguns estudos sobre demência, a administração da fosfatidilcolina, ela também se mostrou extremamente eficaz, porque alguns estudos já demonstram que ela pode resultar em um aumento do neurotransmissor acetilcolina no cérebro. Além disso, o uso desse suplemento, ele também tem melhorado muito a função cognitiva, como a memória da população. Então, isso tem feito essa suplementação ter sido muito indicada para muitos pacientes e os pacientes estão apresentando muito retorno em relação à melhora cognitiva com o uso dessa suplementação. Em relação à lipólise e perda de peso, né, a grande maioria dos pacientes sempre querem saber em relação ao uso da suplementação beneficiando em relação à perda de peso. Então, a fosfatidilcolina, para a felicidade geral da nação, ela tem se mostrado extremamente eficaz na promoção da lipólise, que nada mais que a quebra das moléculas de gordura no organismo. E ela tem sido também tão interessante na perda de peso
como também na prevenção e no tratamento de lipomas, que são massas de gorduras benignas que se acumulam em algumas regiões dos pacientes que eles apresentam obesidade grau 2 e grau 3, e dependendo do tamanho, elas precisam até ser removidas cirurgicamente. Então, a fosfatidilcolina, ela tem sido também muito benéfica nessa redução dessas massas de gorduras benignas que nós denominamos como lipomas. Então, para a felicidade da população, a fosfatidilcolina, ela também ajuda nessa promoção da lipólise, que é a quebra das moléculas de gordura no organismo. Em relação a cálculos biliares e colesterol, que são as famosas pedras na vesícula biliar, geralmente é considerado um grande problema para diversas pessoas e elas são obrigadas a fazer o tratamento cirúrgico para a remoção dessas pedras. Geralmente essas pedras são depósitos rígidos na vesícula que vão se acumulando até formar uma espécie de pedra. E geralmente esses depósitos, eles são compostos principalmente por colesterol e por bilirrubina. Então, essa substância, ela é resultante da degradação da hemoglobina no sangue que permanece nele ou é eliminada pela urina. Então, essas substâncias que se acumulam, geralmente o paciente ele começa a sentir muita dor na região da vesícula e até mesmo em casos mais extremos, o paciente ele pode desenvolver pancreatite. Então, de acordo com um estudo publicado em 2003, o uso da fosfatidilcolina, ele pode reduzir a formação de cálculos biliares e diminuir os níveis de colesterol, prevenindo o acúmulo desse lipídio no sangue. Então, a partir disso, a fosfatidilcolina, ela tem sido muito prescrita em pacientes que apresentam esse histórico de pedras na vesícula e que não conseguiram, lógico que dependendo do tamanho da pedra, ela vai precisar de um tratamento cirúrgico, mas em pedras menores, a fosfatidilcolina, ela tem apresentado excelente resposta. Em relação ao efeito colateral da fosfatidilcolina, os relatos, eles ocorrem em sua maior parte em pessoas que usam dosagens maiores que a recomendada. É muito importante nós seguirmos a DRI em relação à prescrição de suplementos, principalmente para evitar superdosagem. Então, os principais efeitos colaterais de pacientes que usaram dosagens excessivas e que não seguiram a DRI, de acordo com a prescrição do nutricionista, foram transpiração excessiva, diarreia, vômitos, dor, queimação, uma sensação de comichão, edemas e vermelhidão. Então, outro risco envolvendo o uso da fosfatidilcolina em excesso, ultrapassando as dosagens recomendadas, estão associados, por exemplo, a convulsão, fraqueza muscular, diminuição do batimento cardíaco e até problemas respiratórios. Por isso que é tão importante o acompanhamento com o nutricionista e para a gente realmente recomendar a dosagem necessária para cada paciente, porque nós temos que lembrar que existe uma grande diferença entre um medicamento e um veneno. Essa diferença é a dosagem. Então, se nós não respeitarmos a dosagem indicada daquele suplemento, aquele suplemento pode se tornar um veneno. E aí é onde mora o perigo para a população e todos os efeitos colaterais que nós não queremos que o paciente apresente por estar tomando erroneamente um suplemento. E hoje, a recomendação de fosfatidilcolina, ela não recomenda ultrapassar uma dosagem de 840 miligramas até 2 vezes ao dia. E mulheres grávidas e que encontram-se amamentando, elas devem evitar o suplemento, já que não temos dados suficientes em relação à segurança do uso desse suplemento, principalmente para a saúde do feto e do bebê. E sempre é importante nós buscarmos suplementos que sejam seguros e que não contenham aditivos ou outras substâncias inativas a quais você pode ser alérgico. Por exemplo, tem pacientes que são alérgicos à soja, tem pacientes que são alérgicos a várias substâncias que às vezes o suplemento pode conter no princípio ativo dele.
E sempre é importante nós iniciarmos uma suplementação com dosagens menores e não no máximo que aquela suplementação pode ser indicado, para evitar os efeitos colaterais indesejados. Então eu espero que vocês tenham entendido sobre a fosfatidilcolina. Realmente é um suplemento extremamente eficaz, principalmente em pacientes que apresentam esteatose hepática, porque geralmente hoje não existe medicamentos para o tratamento da esteatose hepática. Nós sabemos que uma das melhores estratégias para nós cuidarmos do paciente com esteatose hepática é uma dieta adequada e a suplementação à base de fosfatidilcolina. Então, espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Mandem sugestões, dúvidas, compartilhem para quem vocês acham que vai se beneficiar com esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.